2. Coloca aí para mim, Joel, capítulo 2, versículo 23. Já está aí? Isso. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida, chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia, e as eiras se encherão de trigo e os lagares. Pode seguir. Transbordarão de mosto e de azeite. E eu vou restituir os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. O povo do Senhor aqui, em Joel capítulo 2, está vivendo um tempo difícil, um tempo de adversidade, um tempo de dificuldade. Por conta dos seus erros, das suas mazelas, dos seus pecados, Deus permitiu muita coisa no meio do seu povo. Mas uma coisa que Deus é fiel, e Ele sempre vai ter uma nova oportunidade para mim e para você. Deus sempre tem um novo tempo, um tempo de recomeço na história da nossa vida. Ele sempre terá. Basta você crer e acreditar. A nossa maior dificuldade é crer que Deus tem isso para nós. O povo está vivendo tudo isso. E o que me chama a atenção nessa passagem é saber e crer e confiar e acreditar que a gente está vivendo tudo isso, e logo no versículo 23, Deus vai dizer assim: se alegre. Mas como que eu vou me alegrar se a minha vida está difícil, se os problemas estão batendo a porta, as dificuldades são imensas, sabe? Eu me lembro daquele homem chamado Pedro. A história de Pedro é algo tremendo, porque Deus vai chamar Pedro, e Pedro está ali pescando, ele está ali lançando as redes, e Deus vai dar uma grande experiência da pesca para com ele. Vai chamar ele para ser pescador de homens. Pedro vai seguir a Jesus por 3 anos, e a gente sabe da história, no momento mais difícil da história da vida, Pedro vai ficar lá de longe, Jesus está sendo ali, ele está sendo seguido, ele vai ser levado, morto, crucificado, ele está daquela maneira. Mas o que me chama a atenção é que no momento mais difícil da história de Jesus, a Bíblia diz que Pedro vai negar ao Senhor, ele vai negar ao Senhor por 3 vezes, ele vai ficar ali daquela maneira, daquela forma, e logo depois que Jesus ressuscita, Pedro já está lá de volta, porque as coisas não foram como ele imaginava, não foram da maneira que ele pensava, e Pedro está de volta lá no seu barquinho. Ele voltou a pescar, a ser um pescador, voltou a ser o que era antes, e agora vem Jesus lá na beira da praia, com um peixinho do lado, chama Pedro de novo para um novo tempo, para uma nova história da vida dele. Jesus vai chamar Pedro para um novo recomeço. E você sabe da história, porque o Senhor vai chegar para ele e dizer assim: Pedro, tu me amas, Pedro? Por 3 vezes vai perguntar se Pedro o amava. Vai fazer essa pergunta. Por quê? Porque o Senhor queria que Pedro recomeçasse. Deus sempre tem uma porta de um novo recomeço na história da minha e da tua vida. Talvez muitas coisas não foram como você imaginava, não estão sendo como você esperava. Talvez muitas coisas dentro da história da tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família, o teu casamento, com os teus filhos e a tua vida, os teus projetos não estão sendo como você imaginava. E por muitas vezes a gente desiste de alguns projetos de vida, de família, de casa, de lar. Muitas vezes a gente se decepciona, a gente para e volta atrás, mas Deus sempre tem um instante em que Ele vai chamar eu e você para recomeçar. E se você acreditar na história de vida que Deus quer escrever para você, eu tenho certeza que ela será tremenda. O Senhor vai chamar Pedro: tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E a gente já sabe o que vai acontecer. Milhares e milhares de pessoas vão se converter e se transformar pelo chamado e pela pregação de Pedro. Deus tem uma história tremenda. Mas aqui em Joel capítulo 2, o povo está sofrendo, está tremendo ali, está gemendo por conta de tudo que está acontecendo. E logo de cara, a Bíblia diz que Deus vem com uma palavra e diz assim: alegrai-vos.
Como se alegrar se o céu está de bronze, a coisa está difícil, os problemas estão batendo a porta da nossa vida. O detalhe é esse. O detalhe é que quando Deus fala assim para esse povo, diz para ele assim: alegrai-vos. Deus não está falando para se alegrar no tempo que ele está vivendo. Deus está dizendo assim: se alegre, porque eu tenho um novo tempo e uma nova história para escrever da tua vida. Alegrai-vos, porque esse tempo que você vive agora, ele não vai mais perdurar, porque eu vou abrir portas diferentes, portas inéditas e portas sobrenaturais. Quando Deus está falando com o povo aqui, ele não está falando do momento em que o povo está vivendo. Ele está dizendo: se alegre, porque se você crer e acreditar, eu tenho providenciado um grande futuro para você. A questão é essa. Muitas vezes a gente está parado no tempo, vivendo aquilo que está vivendo, e não consegue enxergar, não consegue contemplar, que ali na frente, se eu crer e confiar no Senhor, Deus tem um novo tempo para mim. A gente acha que aquilo que a gente está vivendo, de dificuldade e de adversidade, vai durar para sempre. Não a noite que dure o tempo todo. Amanhã sempre virá, irmão. Sempre virá. O céu, o sol sempre vai brilhar para você. Você precisa acreditar. Tem gente que vive o terror pela vida toda. Sabe o que eu vejo? Tem muito crente que ele é salvo. Já falei sobre isso aqui. Mas ele vive uma vida infernal na terra. E ele vai ser salvo, ele vai para o céu. Mas a vida que ele viveu aqui na terra foi uma vida de inferno. Porque ele precisa acreditar que ele tem um Deus que muda a história. Salvação é pela graça, mas viver o que Deus tem, eu preciso acreditar. Fé, diga comigo, fé. A fé é o que te faz caminhar e encontrar aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe, Deus tem muita coisa disponível para mim e para você. Mas o que me leva da onde eu estou até viver aquilo que Deus tem disponível para mim é algo que se chama fé. A fé é como se fosse um meio de transporte para me levar até tudo aquilo que Deus tem disponível para mim. E às vezes a gente esquece que Deus tem tanta coisa disponível para a minha vida e não vivo. Eu preciso entender isso. A questão maior está: como é que você vê Deus para a tua vida? Como é que você enxerga Deus para a tua vida? Quem é o teu Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? Porque muitas vezes, irmãos, eu vejo pessoas que têm um Deus incapaz, um Deus que não faz, um Deus que não tem força. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga: o meu Deus. Diga: o teu Deus. Diga: o nosso Deus. Ele é poderoso. Diga: eu creio. E você precisa crer também. Ele disse amém, sim ou não? Eu preciso crer também, irmão. Eu preciso crer. Sabe, alegrai-vos, filhos de Sião. Alegrai-vos, filhos da terra. Alegrai-vos, filhos de Sião, filhos da promessa. Eu preciso entender e compreender que eu tenho uma identidade. Eu não sou qualquer um. Eu sou filho de Deus. Eu preciso entender e compreender quem é o meu pai. Eu preciso entender que o meu pai me deu uma herança e que eu tenho algo sim. Eu não sou qualquer um, eu sou filho. Eu tenho que entender que Deus tem algo para mim e que o inimigo não vai tirar. Eu sou filho de Deus. Olha para o irmão que está ao teu lado e vê se ele tem cara de quem é filho de Deus. Quantos aqui já receberam o Senhor? Deixa eu ver, quantos já receberam? Eu recebi Jesus na minha vida, o Senhor é Deus da minha vida. Então o que diz lá em João 1,12? Todos aqueles a qual receberam, foi-lhes dado o quê? O que foi dado? Poder de ser chamado filho de Deus. Catou com o irmão que está ao teu lado, toca no ombro dele e diga para ele: está ouvindo, filho? Sabe, primeiro, se alegre hoje aqui. Bispo, você não sabe como é que está a minha vida. Não estou dizendo para você se alegrar com o que você está vivendo hoje, não. Se alegre pela fé, porque o teu amanhã vai ser diferente. E sabe por que vai ser diferente? Porque você tem uma identidade de filho. O teu pai, que é poderoso, ele vai honrar você na terra. Creia nisso. Acredite, confie.
Deus vai honrar. Às vezes a gente fica. Era muito difícil para esse povo acreditar nisso que Deus está falando aqui. Sabe por quê? Porque a vida deles estava diferente daquilo que Deus está falando. A questão é o que eu vejo e o que Deus me promete. O que eu estou vivendo e o que Deus tem para mim. Você tem opções aqui. Escolha ficar da maneira que está ou viver o que Deus tem para você. Escute uma coisa, Deus diz assim, ó, eu vou mandar a chuva, a chuva seródia, eu vou mandar a chuva temporã, eu vou descer. Aqui, o povo está vivendo um tempo difícil. Por quê? Por que o tempo está difícil? Porque estavam vivendo uma seca. A chuva seródia, a chuva temporã, eram 2 estações do ano em que o povo trabalhava. Na seródia, plantava, na temporã, colhia. Então, nessa época da história, eles dependiam da lavoura. Tudo girava em torno quê? Da terra. Mas não estava chovendo. Não tinha chuva para plantar e nem muito menos chuva para colher. E o que é pior, que a Bíblia diz aqui, quando plantava não chovia. E quando nascia alguma coisa, o gafanhoto vinha e devorava tudo. Sabe como tem horas na nossa vida assim, ó, que a gente vive de esforço em esforço, de esforço em força, ali vai indo, e assim, parece que a gente não sai do lugar. Pensa, eles plantavam, e quando plantavam vinha uma chuvinha, e quando vinha uma chuvinha, nascia um brotinho, aí se animava, mas aí vinha o gafanhoto e... Rapaz, parece que muitas vezes essa história, ela se confunde com a nossa história de vida, sim ou não? Por mais esforço que eu faça, parece que eu não saio do pé, não saio do lugar. Quando eu me esforço, quando eu consigo um pouquinho, quando eu acho que eu vou sair dessa, quando eu acho que eu vou mudar de vida, quando eu acho que está melhorando um pouquinho, pá! Rapaz, parece a minha história essa daqui. Parece que se confunde com a minha vida, bispo. Às vezes é assim. E quando eu acho que eu vou indo, nasceu, nossa, agora, esse ano vai ter, esse ano vai dar, esse ano eu vou. Aí vinha o gafanhoto. Rapaz, não foi. Agora vai dar. Faz e não chega em lugar nenhum. Aí Deus diz assim, eu vou dar a chuva. Eu vou dar a chuva seródia e eu vou dar a chuva temporã. Escute, vem para mim. Fazia anos aqui que não chovia. Fazia anos em que as coisas não estavam no lugar. Quando era para ter a seródia não tinha, quando era para ter a temporã não tinha, estava dessa maneira. Ei, levante sua mão que eu quero profetizar, é culto profético mesmo. Deus vai começar a colocar as coisas no lugar, Deus vai começar a colocar as estações da sua vida no lugar. Eu creio nisso, eu creio. Deus vai ter esse tempo na tua vida. Eu creio, irmão, eu creio. Sabe qual é o pior sentimento na vida do ser humano? É o sentimento de perca, de impotência, sim ou não? Porque dá para você fazer chover? Não. Dá para você colher? Não, se não choveu. Não. Dá para você fazer nascer? Você planta, se você plantar ali uma semente, alguma coisa, você fica ali na torcida, o máximo que dá. Agora, para fazer nascer, não tem como. Você tem que depender. E a pior coisa na nossa vida é isso, porque muitas vezes nos falta fé para crer que vai nascer. E o sentimento de perca é horrível, quando você planta alguma coisa que não dá nada, e você dependia daquilo. Sabe de uma coisa? A pior coisa na nossa vida é a perca. E sabe assim, ó, o diabo é especialista em agir na área de homens e mulheres nisso. Por quê, bispo? Porque assim, ó, o diabo não pode tocar em você, ele sabe que ele não pode. Mas o que ele faz muitas vezes? Ele toca naquilo que você tem. Perder o carro, nossa, meu Deus do céu. Perder a saúde, meu Jesus.
Perdeu o trabalho, pronto, acabou a vida, eu não sei mais o que fazer. Perdeu o casamento, acabou, morreu, terminou. O diabo sabe que se ele tocar em áreas da sua vida, ele vai estar tocando em você, porque ele não pode tocar em você. Então o que ele faz? Ele muitas vezes entra com percas na nossa vida, e aí a gente perde as estruturas. Por quê? Porque são coisas que você não tem capacidade para mexer. Não dá. A gente perde o relacionamento com os filhos, mas depende de você? Não, por mais que eu faça. E aí muitas vezes a gente se vê naquela, aonde foi que eu errei com meu filho, aonde foi que eu errei com a minha filha? Por quê? Porque a gente se sente incapaz. Casamento não deu certo, mas não foi da minha parte, foi da parte do outro. Mas eu me sinto incapaz por conta dessa perca, e isso me frustra, isso me desanima. O povo aqui está vivendo isso, porque o que eles estão vivendo são coisas que fogem da capacidade deles de mudar. Daria para o leite se curar? Não, foge da sua capacidade. Só Deus, nem os médicos. Se você não clama a Deus, o negócio era outro. Talvez tivéssemos aqui em outro momento. Porque é assim. Porque só nos resta Deus. Mas diga, glória a Deus. Se te resta Deus, você tem um recurso, irmão. Esse é o recurso. E Deus vem assim e diz assim: nesse tempo que você não tem mais recurso nenhum, que talvez você já tenha tido várias percas em várias áreas da tua vida, se alegre. Se alegre. Olha para o irmão que está do teu lado. Dá um sorriso para ele aí, vai. Eu estou de máscara, bicho, mas dá para isso aí. Faz que nem ali assim, ó. Ó. Já passamos daquele estágio mesmo, então aqui, ó. A pastora falou que agora eu só fico rindo, não sei porquê, mas ela falou. Então aqui, ó. Bispo, você não tem problema nenhum? Tenho, queridos. Tem coisas que fogem ao meu alcance de decisão, de poder mudar? Tem um monte, mas olha, ó. Sabe por quê? Porque eu aprendi a me alegrar no Senhor, porque eu sei que eu sou filho dele, e se tem algo que eu não posso, ele pode, se tem algo que eu não tenho, ele tem. Então acredite nisso nessa noite. Talvez você entrou aqui tendo tantas percas, tantos fracassos, tantas derrotas, mas se alegre. Não, se alegrar, que loucura, se alegrar pelo que eu estou vivendo? Não, pelo que ele vai fazer. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus vai mudar os ciclos da história da sua vida, para poder te abençoar. Se prepare, Deus vai mudar. O tempo de seca passa hoje. O tempo de escassez termina hoje. Eu vou mandar. O que era seco não vai ser mais. O que não tinha vai ter. Vai descer a chuva como antes. O que me chama a atenção é que Deus diz assim, ó, eu vou mandar a chuva serode e temporã, como era antes. Tem muita coisa na tua vida que era uma bênção, era maravilhoso, mas um determinado momento da história da tua vida se perdeu, acabou, terminou, findou. Mas Deus está dizendo assim, ó, vai voltar a ser como era antes. A bênção vai estar na tua vida como era antes. A tua casa, a tua família vai ser vitoriosa como era antes. Sabe de uma coisa? A tua vida financeira vai ser como era antes. Eu vou fazer como era antes. Vai haver maravilhas como eram antes na tua vida. Está difícil de acreditar? Gera fé e acredita. E acredita. Tudo é possível ao que crê. Sabe, ó, e as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão. Diga, encher. Diga, mas não é só encher, é transbordar.
é mais do que eu preciso, transbordar. É estar satisfeito. É estar cheio. É isso que Deus está falando aqui. É estar bem realizado. Porque o que Deus tem para mim e para você é muito mais do que você pede, pensa ou imagina. Ele diz assim, ó, vão se encher, mas também vão transbordar. Porque talvez você entrou aqui nessa noite pedindo algo para Deus nesse lugar. E Deus está dizendo assim, ó, muito mais do que te dá. Saia daqui satisfeito, saia daqui realizado. Uma pessoa transbordante é uma pessoa realizada. Muito mais do que eu pedi a Deus, Deus me deu. Muito mais do que eu orei, Deus fez. E é esse estágio. Olha como esse povo está. E Deus vem com essa palavra profética. Se você acreditar e confiar, nessa noite vai ser assim na história da sua vida. Ei, escute, só para terminar, vamos lá. As eiras se encherão e transbordarão de vinho e de óleo. Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Eu vejo aqui nessa passagem a coisa mais difícil. Porque talvez Deus podia vir aqui e falar assim: vou restituir tua família. Eu vou restituir tua casa. Eu vou restituir teu emprego. E você dá glória. Mas o que é tremendo aqui é que Deus está dizendo que vai restituir os teus anos. O bem mais precioso que você tem é o seu tempo. O diabo é especialista em roubar tempo das pessoas. Com depressão, com opressão, com dificuldade. O Lei acabou de falar algo aqui. Ele falou assim, ó, de janeiro até setembro, foi isso ou não foi? Eu presto atenção. De janeiro até setembro eu fiquei aí, leva a minha vida, acaba comigo. Quanto dá isso? 9 meses, né? Perdido. Viu? E a gente, não perde nada? Quantas noites de sono, vem para mim, quantas noites de sono a gente perde? Por causa dos problemas, das dificuldades, das adversidades. Quantos dias de peso e de dor a gente não perde por conta dos problemas que vêm sobre a nossa vida? Quantos anos a gente perde? A gente perde. A doença do século, depressão. As pessoas se trancam dentro do quarto, fecham a porta, trancam a porta. Eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém. E passam meses, até anos, dentro de ambientes como esse. Aconteceu alguma coisa, a primeira coisa, eu não quero falar com ninguém. Eu não quero relacionar com ninguém. Né? Casal, tem problema. Qual é a primeira coisa que o casal tem problema que faz? Para de conversar. É assim ou não é? É. Perca de tempo. Fica ali. Um olhando para o outro com aquela cara de maracujá. Só falta mandar bilhetinho, né? Ali. Ou quando tem filho, pergunta para o seu pai se ele quer jantar. Pai, a mãe perguntou se você quer jantar. Fala para ela que eu não quero não. Mãe, ele falou que não quer. Não, eu estou falando de coisa, não é? É um outro lugar, é uns negócios aí, nada a ver com vocês. A gente perde tanto tempo. A gente perde. O diabo é especialista em roubar tempo, porque o tempo é o que você tem de mais precioso na história da tua vida. Porque tempo não volta mais. Tempo não volta. Aí depois quando fica de bem, nossa, que besteira que nós fizemos, perdemos tanto tempo. Então, e Deus diz aqui, que Ele vai restituir o tempo. Mas bispo, que loucura, como é que Deus pode restituir o tempo? Porque Deus é Senhor do tempo, glória a Deus. Posso ouvir um amém?
Deus, Ele é Senhor do tempo. E como é que Ele faz isso? Como é que Ele restitui tempo? Então, se prepara, porque eu quero profetizar que Deus vai acelerar muita coisa que Ele tem para fazer na tua vida. Deus vai começar a acelerar, sabe? Tem muita coisa que será para o tempo vindouro, será para o teu futuro, mas muita coisa que Deus tem para fazer, e eu quero profetizar, e essa é só para quem crê e acredita. Aquilo que ia durar, ia demorar 10 anos para acontecer, vai acontecer em um. Aquilo que Deus demoraria 1 ano para fazer, em 1 mês vai realizar. Ai, bispo, ele ainda tem tanto tempo para cumprir, mas vai sair agora. Ele ainda tem tanto tempo para fazer, mas vai realizar agora. Para mim chegar onde eu almejo, para mim chegar no topo, vai demorar 5 anos, mas Deus vai fazer em 1 semana, porque Ele é Deus. Você só precisa acreditar, crer e confiar. Deus tem isso. Eu vou restituir. Ele vai, o tempo é dele, o momento é dele. Ai, mas isso vai demorar. Não, Deus está dizendo para você que vai fazer agora. Isso não tem jeito, vai gastar muito tempo, mas Deus está falando que Ele é o Deus de já. De já. De já. Ele é. E sabe o que é tremendo? Para a gente terminar. Então, ali ó, eu vou fazer isso. E olha, você vai comer abundante, vai se fartar e louvar o nome do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Vem para mim. Às vezes a gente dá glória a Deus, não dá? Dá. O bispo mandou dar glória a Deus, eu dou glória a Deus. Só que Deus está dizendo assim, ó, esse louvor, ele vai sair como forma de gratidão dos teus lábios, porque ele vai vir do teu coração. Ei, irmão, você acha que Deus te trouxe aqui para ficar pedindo bênção para Ele? Não, Deus trouxe você aqui para louvar o nome dEle, para ser grato por tudo que Ele fez. Está na hora de mudar o estágio, mudar a estação da sua vida, sair da seca, sair da falta. Está na hora de mudar tudo isso, para você almejar e viver um estágio, uma etapa, um novo patamar, e o patamar de gratidão. Eu vou sair da minha casa e vou para a igreja, mas sabe para quê? Eu vou lá hoje pedir uma bênção, eu vou lá para ver se Deus muda a minha história. Não, irmão, você vai começar a sair, pega essa, você vai começar a sair da tua casa, sabe para quê? Só para vir nesse lugar para ser grato, eternamente grato. Vir a esse lugar só para ser eternamente grato, para saírem dos teus lábios louvores de gratidão a Deus. Está invertido? Tá ou não tá? Tá. Nossa, tem que ir para a igreja hoje, vou ver se Deus muda a minha casa, muda a minha família. A gente só está vindo para a igreja para pedir. É verdade, irmão, vamos lá, vamos ser francos. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Você vai orar, e você vai participar dessa ceia, mas vai ser assim, sabe? Porque nós precisamos de testemunhos. E quando alguém perguntar para você assim, ó, a pergunta é essa: por que você vai na igreja? Por quê? Eu vou na igreja porque eu sou grato, eu sou grata por tudo que Deus tem feito por mim. Quando você alcança esse estágio, quando você alcança esse nível, irmão, são poucos, infelizmente, que estão nesse nível, mas Deus quer levantar você nesse nível nessa noite aqui. Faz tempo que eu não consigo vir à igreja para agradecer, porque olha o meu tempo como está, tempo de escassez, de seca, de dificuldade, de adversidade, mas Deus está dizendo: se alegre no Senhor. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é filho do rei, você é filha do rei. E eu, o Senhor, vou mudar essa estação, esse tempo. Eu vou colocar as coisas no lugar aonde não tinha, vai ter. Se alegre, creia e confie, porque eu tenho um novo tempo na história da sua vida. Fique de pé, fique de pé. Glória a Deus. Vamos tomar a ceia, os cálices. Nós vamos louvar ao Senhor. Esta ceia, ela vai ser a ceia da gratidão. Dá para ser assim? Eu não estou perguntando como é que você está aqui.
Como você está não interessa para Deus. Porque você tem que enxergar como você vai sair daqui. O teu presente hoje é o que menos importa. Sabe, quantas vezes a gente já fez aquele tipo de oração, irmão? Deus, olha para mim, vê como é que eu estou, olha o meu estado, olha o meu momento, Senhor. E Deus está dizendo assim, se alegre. Aí a gente olha e diz assim, se alegrar com quem? Olha aí. Mas não é como estou, é como eu vou estar, como você vai estar. Será, bispo, que Deus pode tirar eu disso? Pode. Tudo é possível. Coloque a mão no seu coração. Eu vou ser grato. Eu vou ser grata. Será que eu consigo agradecer a Deus? Eu consigo agradecer. Ah, como eu queria, bispo, ser assim mesmo. Eu queria poder sair de casa só para vir agradecer. O salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ele viu naquilo uma oportunidade de ir à casa do Senhor agradecer. A maioria dos cristãos só saem de casa para pedir. Mas sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que todas as bênçãos já vieram sobre mim quando Cristo foi levado no madeiro. Elas não vão vir. Ah, eu vou na igreja para Deus me abençoar. Irmão, Deus já te abençoou. A bênção já está. É aquilo que eu disse. Eu e as bênçãos disponíveis. O problema é que muito crente não consegue acessar as bênçãos. Sabe por quê? Pela falta de fé. Pela falta de fé. Está tudo disponível para você. Só que você tem que ter fé para acessar. A fé é o caminho, o transporte. A fé é o carro que te leva até o que Deus tem para você. Então, eu não sei como é que você entrou aqui. Talvez está tão difícil para você. Mas fecha aí os teus olhos no teu lugar e diga: Deus, eu só quero uma coisa aqui. Eu só quero uma coisa. Simplesmente